Beleza, pessoal? Uma boa tarde a todos que estão aqui, né? Assistindo a nossa aula de matemática. Lembrando, pessoal, que nessa semana nós teremos uma espécie de revisão, né? Nós já trabalhamos 3 semanas de conteúdo. Essa é a semana de vocês atualizarem o material, ok? Então, não vou dar conteúdo inédito, beleza? Eu vou trabalhar, né, a parte de revisão. Então, eu peguei algumas questões, né, estilo Enem, né, questões que foram elaboradas pelo sistema SAS e outras redes de ensino, né, não são questões diretamente do Enem, mas são questões que eles fizeram em simulado, então são questões inéditas, questões que até mesmo você não acha no Braille, ok? Beleza? Então, o estilo é esse. Então, o objetivo dessa aula é pegar o assunto, abordar ali o Enem e abordar ao mesmo tempo a SPAES, tá bom? Beleza? Não peguei diretamente a prova, né, desses dois aí, ok? Fiz mais ou menos, tentei casar esse estilo, né? Enem e SPAES, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza? Samantha, tá conseguindo visualizar? Tudo certo, professor. Tudo certo, né? Beleza, Menino, só lembrando que como o professor está projetando, ele não fica lendo o chat assim o tempo inteiro. Então, se vocês quiserem participar, tem pouca gente, abram o microfone, tá? Eu vou estar aqui acompanhando pelo chat, mas fica bem mais interessante quando vocês estão perguntando mesmo pelo microfone, viu? com certeza. É outra história, Samantha. Quando o aluno, ele, né, professor, aí vai lá e faz a pergunta, cara, é outro nível. A aula fica outro nível, tá bom? E aí, galera, como eu falei para vocês, é uma revisão. Esse material, após resolver, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Preparei ele hoje de manhã, né? Pensei que hoje a gente iria trabalhar conteúdo novo, mas, né, como é uma semana de vocês, né, atualizarem o material, tudo mais, então, não, vou preparar aqui rapidão, né? Uma revisão, né? Barra meio que preparatório Enem, SPAES, ok? E aí tentei procurar o máximo possível de questões inéditas, né? Questões aquelas que às vezes você não consegue achar na internet, ok? Então, eu peguei 6 questões, 4, né, envolvendo álgebra e 2 envolvendo geometria, né? Tem uma aqui de álgebra que é geometria também, ela é álgebra e geometria ao mesmo tempo, ok? Beleza? Então, estão aqui as questões, né? Como eu já falei para vocês, esse material, após o término da aula, eu vou fazer o envio para vocês, tá bom? Tudo dentro daquilo que eu já trabalhei com vocês, beleza? Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos o seguinte, essa questão aqui, deixa eu dar só uma pequena ampliada. Ah, agora ficou show. Nós temos aqui o gráfico a seguir, nossa, galera, sem comentários. Gráfico, tabela, imagens, são coisas que são cobradas de forma extrema quando se fala de Enem, pessoal. Sempre tem questão ali, né? Principalmente na matemática, né? Na parte de ciências naturais também tem muita tabela, muito gráfico para ser analisado, ok? E o que é bom das questões do Enem é que aquela imagem ela não está à toa, ela vai ser utilizada na questão, ok? É raro, eu já vi questões, né, até mesmo do próprio Enem, onde a imagem era meramente ilustração mesmo, ok? Com ela, sem ela, dava para viver tranquilamente. Mas a maioria mesmo, cerca de 98% das imagens, elas vão ser utilizadas na questão. Você vai conseguir tirar alguma informação dali, tá bom? Então, nós temos aqui, o gráfico a seguir apresenta a variação trimestral, ok? Ou seja, a cada 3 meses, não é isso? Do PIB brasileiro nos últimos anos. Então, nós temos um gráfico, né? É aquele esquema que eu sempre, quem já está assistindo minhas aulas sabe. Vamos sempre fazer leitura ponto a ponto. Terminou de ler, você faz o questionamento. Entendi? Se entendeu, segue. Se não, lê de novo. Galera, é melhor você ler uma oração do que você ler o texto novamente, ok? É melhor você ler uma oração 2 vezes do que você ler o texto completo 2 vezes, ok? Então, nós temos aqui, ó, o gráfico, ele é um gráfico trimestral, não é isso? E ele mostra o quê? O PIB brasileiro nos últimos anos, 2015, como vocês podem ver, 2016, 2017 e 2018, ok? Segundo dados publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA,
No quarto bimestre de 2017, cadê o quarto bimestre de 2017, pessoal? Olha aqui, ó. No quarto bimestre de 2017, no quarto trimestre, não é isso? De 2017, o PIB era de aproximadamente 1,7 trilhão. Beleza? Ó, então nós temos que no quarto trimestre, o PIB, ele era de quanto? Ele era de 1,7 trilhão de reais. O PIB do país, ao final do primeiro trimestre de 2018, em reais, foi de. Então, aqui, né? Aqui nós temos, olha, no quarto trimestre de 2017, nós temos 1,7 trilhão, né? Nós temos 1,7 trilhão, beleza? E aí, o que acontece, pessoal? Ele quer saber o PIB no primeiro trimestre, ele quer saber aqui, ó. No primeiro trimestre de 2018, qual será o valor do PIB? Aí, professor, o que significa esse gráfico? Esse gráfico aqui está me dizendo se a variação, se está sendo para mais ou para menos, né? Então, perceba que no quarto trimestre nós temos que houve um aumento de 4%, beleza? Em relação ao anterior. Já quando chegou no primeiro trimestre de 2018, houve uma queda. Olha aqui, galera. Esse valor ele caiu em relação a esse 1,7. Por quê? Em 2017, no quarto trimestre de 2017, nós já tínhamos esse valor aqui, ó, 1,7 trilhão, ok? 1,7 trilhão. E esse valor ele vai cair 4%. E aí, galera, é uma coisa que o Enem, em algumas questões, infelizmente, não em todas, eles costumam ajudar, é colocando a resposta nesse formato aqui. Qual é a continha que gera o resultado? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar o trilhão. Perceba que nós temos aqui notação científica. E aí você, professor, poxa, eu não consigo memorizar isso, eu não consigo decorar. Cara, não decora, entenda. Entenda. Mil é 10 elevado a 3, cara. Mil é 10 elevado a 3. Milhão é 10 elevado a 6. Bilhão, você vai na ordem. Você vai aumentando 3, ok? 3 zeros. Bilhão é 10 elevado a 9. E o que eu quero é trilhão. Trilhão é 10 elevado a 12. Então, nós temos 1,7 trilhões. Com isso, eu já posso eliminar algumas alternativas, eu já posso eliminar a letra A e já posso eliminar a letra B. Elas não servem, beleza? Elas erraram a notação científica, beleza? Pode ser a letra C, pode ser a letra D, pode ser a letra E. Então, até aqui, a nossa questão, ela envolve notação científica, beleza? Isso aqui é uma questão de notação científica. Beleza? Até aqui. Só que aí aparece um cara que ele penetra em muitas questões, né, do Enem. Esse cara daqui não tem, né, um caminho só para ele. Não tem uma. O Enem não trabalha só um conteúdo, né, junto com esse cara, a porcentagem. Né? Estou me referindo à porcentagem. Não existe um conteúdo único para ele. Ele está ali, ó, junto com notação, ele está ali junto com geometria, ele está ali junto com matemática financeira, então o Enem consegue casar a porcentagem com qualquer outro assunto, beleza? Então sempre é uma surpresa o casamento da porcentagem, né, naquele ano do Enem. Mas uma coisa é certa, vai ter questão de porcentagem na prova do Enem. Todo ano tem, ok? A surpresa é como eles fazem o casamento, né? Todo ano ele casa com um assunto diferente, ok? Então agora nós vamos trabalhar com a porcentagem. E aí, galera, nós vamos ter que diminuir 4%. Ó, eu quero tirar 4%, mas eu vou tirar 4% de quanto? Eu vou tirar 4% de 100. Cara, nós temos aqui menos 4%. Significa que caiu, né? 4%. Reduziu 4%. Então, você tinha algo que era 100%,
né? Isso aqui dá uma ideia de desconto, né, de perda. E aí ele perdeu 4%. Então, na verdade, o nosso cálculo é 96%. Olha só, se o valor caiu 4%, o que te interessa é 96%. Olha como faz sentido, presta atenção. Você vai numa loja, e aí o vendedor diz bem assim: ó, se você comprar à vista, você vai ganhar 15% de desconto. Agora, se você for comprar a prazo, você vai ter que pagar 10% de juros. O que é que eu estou querendo falar para vocês? Se você for comprar à vista, né? Se você for comprar a mercadoria à vista, você vai pagar 85% do valor. 100 menos 15, né? 15% de desconto, 85% do valor. O valor da mercadoria, você só vai pagar 85%. Então, do total, você só paga 85%. Beleza? E aí, galera, num caso de pagamento a prazo, você vai ter que pagar 10% a mais. Então, a mercadoria ela vai custar 110%. Então, você pode sim, né, fazer isso aqui, é o que nós chamamos de acréscimo ou decréscimo percentual. Então, nós tivemos uma redução na porcentagem 100 menos 4, você vai, né, usar 96%. Então, você vai pegar esse cara e multiplicar por 96%. E aí, pessoal, como é que eu consigo transformar? Bom, é claro que pelas alternativas, não tem mais nem o que discutir com vocês. Eu já posso, ó, sem ter medo, já posso marcar a letra E, beleza? Porque o que me interessa é 96%, mas não olhe para as alternativas, tá bom? Faça, finja que ela não existe. Finge que não existem as alternativas. Então, meu objetivo aqui é multiplicar por 96%. Aí eu pergunto para vocês, qual é o número que representa 96%? Você pode transformar, né? A minha pergunta, ela gera duas respostas, não é verdade? Você pode transformar isso aqui em fração, 96 sobre 100, 96 por 100, né? Porcentagem. Ou você pode transformar essa porcentagem em decimal. Professor, como é que transforma a porcentagem em decimal? É aí que tem uma regra, vou até patentear essa regra, galera. Eu gosto de chamar ela de a regra da bundinha. É só você desenhar uma bundinha, que ela vai te dizer onde colocar a vírgula. Beleza? Qualquer porcentagem que você quiser transformar em decimal, é só desenhar uma bundinha, que ele vai te dizer onde vai colocar a vírgula. Quer ver? 4%. Vamos pegar 4%. Transforme 4% em porcentagem. Olha só. Ó, você faz uma bundinha. Professor, e agora? O que é que eu faço? Ficou vazio. Quando está vazio, o que é que o cara faz? Coloca silicone, né? Assim que funciona. Não é verdade? Né? Então, essa regra aqui é que você vai usar para poder transformar porcentagem em decimal, tá bom? É a regra da bundinha. Então, você vai fazer uma bundinha que ele vai te dizer onde você vai colocar a vírgula, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma porcentagem bem pequena, 1,5%. E aí você quer transformar esse cara em decimal. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Tirar essa porcentagem. A partir da vírgula, você desenha uma bundinha. E aí, ó, espaço vazio, você coloca silicone, vírgula e o zero. Então, 1,5% é 0,015. Tá bom? Então, é assim que você consegue transformar as porcentagens em decimais, beleza? E aí, galera, a gente consegue finalizar a nossa questão. É só você trocar esses 96%, né? Deixa eu colocá-los aqui. Esses 96%, eles nada mais são do que, ó, 0,96, gabarito, letra E, ok? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Deu para entender? Posso partir para a próxima? De boa? Pode, deu Povo. para entender. Ah, pronto, vocês estão abrindo o microfone. Isso, Valeu, muito CC. bem. Alguma dúvida? Alguém já ouviu falar na regra da bundinha? Eu vou tentar patentear, né? Eu não sei se alguém já fez isso antes, né?
Então, vou tentar Eu já patentear essa aí. conhecia, mas eu não conhecia por regra da bundinha, não. O Foi cara um termo desenha uma novo bundinha, para mim. você desenha uma bundinha que já vai ser automaticamente a vírgula, né? E se tiver vazio, o que é que faz? Quando a bundinha tá vazia, o que é que o cara faz? Ó, coloca silicone, né não? Beleza? Aí preenche aqui o silicone para poder fechar aqui a regra. Então vamos lá para a próxima, ok? Próxima questão. Lembrando que essa questão aqui, eu abordei potenciação e meio que apareceu ali, né, um coadjuvante chamado porcentagem, ok? Então, aqui a gente trabalhou a potenciação, mais diretamente a ideia de notação científica, que é muito utilizada no Enem, né? Tanto em matemática como também em física, né, na parte de ciências naturais, ok? Ou ciência da natureza. Então, nós temos aqui, ao preparar a exposição de uma escultura, o museu encomendou uma base de apoio maciça, com formato de um tronco de pirâmide, com dimensões indicadas na imagem. Professor, vem cá. Isso aqui é geometria espacial? Sim. Isso aqui nós temos o quê? Um tronco, né, de pirâmide. O que é um tronco de pirâmide? É você fazer um corte na pirâmide. Aí do corte para a base é o que nós chamamos de tronco de pirâmide. Então, nós temos aqui, ó, uma pirâmide, ó, nós temos aqui uma pirâmide. Para desenhar uma pirâmide, é só você desenhar a base primeiro, e aí você faz um pontinho em cima, ó, ligou, você tem uma pirâmide, ok? Aqui eu estou sem régua, nada, meio que chutando aqui, ok? Então, nós temos uma pirâmide. Se você fizer um corte aqui nessa pirâmide, ó, então se você tirar essa região aqui, ó, essa região daqui para baixo é o que nós chamamos de tronco da pirâmide. O corte para baixo é o que nós chamamos de tronco de pirâmide, ok? Beleza? Então, se você arrancar uma outra pirâmide, vamos dizer assim, você vai ter o chamado tronco de pirâmide. E esse cara aqui já foi cobrado várias vezes no Enem. E esse cara, pessoal, ele é muito utilizado na construção civil. Por que que o Enem gosta tanto de cobrar tronco? Não só tronco de pirâmide, ele também já cobrou tronco do cone, ok? A fórmula é muito parecida, tanto do tronco do cone como do tronco da pirâmide. Essa questão aqui, eu fiz ela me baseando em uma que o Enem já cobrou, só que foi de tronco de cone, beleza? Que aí, galera, no nosso dia a dia, nós temos algumas estruturas, né? Como, por exemplo, o obelisco, né? Eu acho que alguém, quem já viajou, assim, em outras cidades, já deve ter visto, né? Esse tipo de estrutura, né? Obelisco, são troncos de pirâmide, beleza? Então, ó, essa região aqui, pode ver que são troncos de pirâmide. Em São Paulo, se eu não me engano, tem um obelisco, ok? Se não me falha a cabeça. Várias cidades do mundo e também do Brasil, né? Se não me falha a cabeça também lá em Washington, né? Estados Unidos, capital dos Estados Unidos, também tem um obelisco. Então, essa estrutura, galera, ela é muito presente em várias cidades. E o Enem já cobrou, ok? Beleza? E aí, pessoal, nós temos também as sapatas, né? Sapatas de fundação, né? Na construção civil. São troncos de pirâmide. Então, o Enem pode muito bem cobrar uma questão onde ele diz que o engenheiro fez uma sapata em formato de tronco, né? Então, muitas sapatas, já coloquei sapato aqui, né? Muitas sapatas, elas são em formatos de tronco de pirâmide, exatamente para poder haver a economia do concreto, né? Como vocês podem ver, por exemplo, aqui nessa imagem. Então, uma sapata de fundação, ela é geralmente colocada em formato de tronco de pirâmide, para poder economizar no concreto. Então, o Enem pode muito bem falar isso, né? Falar de sapatas que são usadas para fundação, para fazer com que né, no caso, a estrutura, né, não acabe afundando, vamos dizer assim. E aí, isso pode ser, galera, facilmente cobrado no Enem, beleza? Então, por isso que é um assunto, por isso que eu coloquei essa questão aqui, ok? É algo que é muito utilizado. E aí, quando a fórmula é um pouco estranha, geralmente o Enem ele costuma dar a fórmula, ok? Beleza? Então, ele quer saber a quantidade de material necessária para a confecção dessa base. Então, isso aqui ele quer saber o volume, ele quer saber a quantidade de material, ele quer saber o volume. E aí nós temos a fórmula do volume. O que significa cada uma dessas letras, né? H significa altura, beleza? ABzão significa área da base maior.
E ABzinho significa a área da base menor. Professor, por que você colocou essa questão aqui em álgebra? Primeiro, porque eu dei a fórmula para vocês, e nessa fórmula, percebam que nós temos uma radiciação. Beleza? Aqui eu quis trabalhar com vocês a radiciação. É difícil o Enem chegar para você e cobrar uma questão pedindo para você resolver a radiciação, vamos dizer assim, seca, calcule, resolva, efetue. Mas ele pode dar a radiciação numa fórmula. O Enem ele costuma cobrar a radiciação ali inserido numa fórmula. E existe várias fórmulas que têm radiciação. Beleza? Existem muitas fórmulas, né, da geometria, entre outras também, que empregam o uso da radiciação, tá bom? Então, geralmente, quando o Enem trabalha a radiciação, ele trabalha junto ali com alguma fórmula, beleza? E aí, o que é que o professor tem que memorizar aquela porrada de propriedades? Calma. Algumas, sim, né? Claro que quanto mais propriedade você tiver para fazer uma prova do Enem, melhor, ok? Mas tem propriedade que dá para a gente descartar tranquilamente. E aí nós temos aqui, ó, a altura, que é 3, a base maior, que é 6, e a base menor, que é 4. Lembrando que na fórmula, ele não quer a medida da base maior, a medida do lado da base maior. Ele não quer a medida do lado da base menor. Ele quer a área da base maior e a área da base menor. Então, nós temos aqui, galera, ó, vou aproveitar e já fazer o cálculo aqui. Então, para essa questão, a gente precisa da área da base maior e da área da base menor. A área da base maior, ela é calculada, como isso aqui é um quadrado, beleza? Estamos diante aqui de um quadrado, ok? Aqui na figura. Então, a área do quadrado é 6 ao quadrado, beleza? E aqui em cima, nós temos o quê? Nós temos um quadrado também. Nós temos um tronco de pirâmide cuja base é um quadrado, ok? Talvez esteja faltando essa informação aqui, que eu meio que elaborei rapidão essa questão, ok? E aí nós temos aqui, ó, 4 ao quadrado, 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, e 6 vezes 6, 36. Então, agora sim, nós temos o que a questão quer. Não é para você usar a base maior e nem a base menor. É a área da base maior e a área da base menor na fórmula, tá bom? Então, o nosso volume vai ser a altura, 3 sobre 3, beleza? 3 dividido para 3. Então, no lugar do H, eu coloquei o 3, vezes a área da base maior, 36, mais a área da base menor, 16, mais a raiz quadrada de 36 vezes 16. E aí, galera, nós podemos tranquilamente dividir isso aqui, ó. 3 dividido para 3 dá 1, beleza? Tranquilo? Vocês sabem que 1, ele é o elemento neutro na multiplicação. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, né? Então, não altera o resultado da multiplicação, ele é neutro. Então, o volume aqui nessa questão vai ser 36 mais 16, beleza? Então, nós vamos pegar aqui, ó, porque o 1 vai ser neutro, então tira da multiplicação. Você só vai fazer 36 mais 16, mais... Agora, nós vamos extrair essa raiz quadrada. Acredito que muitos estão pensando em fazer 36 vezes 16. Coloque aí nos comentários, galera. Vou dar uma olhada agora nos comentários. Quem pensou em fazer 36 vezes 16? Coloca aí. Eu não. Né? Quem pensou, galera, em fazer 36 vezes 16? É uma conta que qualquer um consegue fazer, galera. Eu não estou duvidando de ninguém, não. Eu vou até tentar ensinar para vocês como fazer essa conta rápida, tá bom? Tranquilo? Então, ó, o Wallace já falou que ia fazer 30, ele ia fazer 36 vezes 16. A nossa lógica natural é essa. É multiplicar para depois extrair a raiz, né? Assim que funciona? Beleza. Só que tem uma propriedade lá da radiciação, eu vou até colocar aqui de verde, ó,
tem uma propriedade que ela nos ajuda nessa questão. Eu vou colocar essa propriedade com letras, ela é mais ou menos assim, ó. Então, sempre que você tiver uma raiz qualquer, tá bom? Não necessariamente raiz quadrada. Uma raiz de um produto, isso daqui é a mesma coisa que você multiplicar cada fator separado. Nós temos essa propriedade. O que é que eu estou querendo falar para vocês? Eu estou querendo falar para vocês que multiplicar, né, tirar a raiz quadrada de 36 vezes 16 é a mesma coisa que tirar separado a raiz de 36 e a raiz de 16. Que aí, ó, a raiz de 36 é 6 e a raiz de 16 é 4. 6 vezes 4, 24. Então, aqui, galera, esse número aqui nada mais é do que 24. Beleza? Nada mais é do que 24. Ok? Tranquilo? Então, esse é o procedimento que eu queria passar para vocês da radiciação. Professor, mas eu prefiro multiplicar e extrair a raiz quadrada. Galera, não estou dizendo para vocês que aqui, não estou querendo dizer que é o melhor caminho. Eu estou falando para vocês, é aquilo que eu vou falar todo momento, durante todo esse ano. Eu vou estar tocando nessa tecla aqui para vocês. O Enem é uma prova de resistência, cara. São 45 questões só de matemática. Só de matemática. Ok? Então, assim, é aquilo que eu falo, e tem professores que podem até me criticar. A prova de matemática do Enem, ela não foi feita para fechar. Para um cara fechar a prova de matemática do Enem, ele tem que fazer só a prova de matemática. E aí, se você não sabe regrinhas de como multiplicar, como extrair raiz quadrada rápida, você vai perder muito tempo. Beleza? Então, para o cara conseguir fazer os 1.000 pontos ali na prova do Enem, primeiro, nem precisa acertar as 45 questões. A prova de matemática do Enem, se você acertar as 45, dá mais de 1.000 pontos. Por quê? A prova de matemática, galera, há uma diferença muito grande. Quando você vai jogar no programa, as pessoas que acertaram aquela questão, há uma diferença muito grande quando você vai aplicar o TRI na prova de matemática do Enem. Então, já ouvi relatos de cara que fez a prova, fez as 45 questões e tirou mais de 1.000. Inclusive, foi até notícia uma vez. Porque realmente a prova de matemática, galera, a disparidade, né, das questões é muito grande. Tem aluno que só acerta ali as difíceis, tem aluno que só acerta as fáceis, só acerta as medianas. Há uma diferença, não tem um padrão, ela não é tão padronizada como, por exemplo, a prova de português, a prova de ciências e natureza, né? Então, a prova de matemática ela tem essa característica. Então, quando eu falo para ti que ela não é uma prova de fechar, não é que ela não é difícil. Ah, professor, então você está me desmotivando. Não estou falando isso. Eu estou sendo sincero, como aluno e como professor de matemática, falando para vocês, né? Ela é uma prova de tempo. E, como eu disse lá na live lá do preparatório que a gente vai ter para o Enem, né? Como eu já disse para vocês, a questão do Enem, galera, você tem que se preocupar em fazer quantidade. É melhor você perder uma questão do que perder várias. Você não pode ficar perdendo tempo numa questão só. A prova de matemática ela não foi feita para você passar 30 minutos numa questão. Ok? Senão você vai deixar de fazer 10 outras questões. Aí não dá. Aí você vai ser afetado depois no final. Ok? Então aqui eu estou passando para vocês uma propriedade que ajuda. Agora, quer multiplicar? Tudo bem. Ó, 36 vezes 16. Eu vou ensinar aqui uma forma diferente, né? Quem me acompanha nas aulas do Clube da Matemática sabe que eu dou dicas, né, de operações básicas. Então, quem não tiver matriculado, galera, na disciplina de ciências, de Clube da Matemática, pode participar, né? Próxima semana nós teremos mais um encontro, na quinta-feira, tá bom? Pode participar, né? Eu vou dando dicas de como resolver, né? E na próxima semana, a gente vai trabalhar MMC e MDC, ok? Nós vamos trabalhar cálculos de MMC e MDC aplicados ao Enem, SPAES e concursos, tá bom? Eu vou dar algumas dicas de como essas questões são cobradas em concurso de Polícia Militar, por exemplo, ok? Então, como é que eu multiplico esse número aqui? Ó, quem acompanhou minha aula, eu expliquei como é que eu faço a multiplicação com dois algarismos. Eu multiplico as extremidades,
multiplica o cruzado e depois multiplica a outra extremidade. Eu faço assim, 6 vezes 6, 36, vai a 3. Eu guardo na minha cabeça esse valor. Agora eu vou multiplicar cruzado e somar. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 6, 6, ó. Então deu 18. Mais 6, 24. Com aqueles 3, né? 27. 27 vai a 2. 1 vezes 3, 3 com 2, 5. É assim que eu faço multiplicação usando uma linha, ok? Professor, qual é a vantagem do seu método? É que você vai gastar só uma linha. Só essa vantagem, tá bom? Não vou dizer que é o método mais rápido do mundo. Se você praticar, é mais rápido do que o outro método, ok? Eu acho muito mais rápido. Agora sim, vai envolver prática, né? Você praticar e usar esse método aqui. E aí é só extrair a raiz quadrada. Se você não sabe raiz quadrada de cabeça, aí você tem que fazer a fatoração. E aí que vem o que o aluno cai, né? Muito aluno cai aqui na hora de fazer fatoração. Então você tem que fazer a fatoração até descobrir que no caso você terá 24, né, vezes 24 é que gera o 576, tá bom? Beleza? Então, para quem tiver com dificuldade, galera, de matemática básica, assista minhas aulas lá do Clube da Matemática, tá bom? Então, aqui, 36 mais 16 dá 52. 52 mais 24 vai dar 76. Como é volume, metros cúbicos, tá bom? São 76 metros cúbicos, gabarito, letra C. Tudo bem, pessoal? Foi rápido, foi tranquilo. Coloquem aí nos comentários, por favor. Deixa eu só alterar aqui para ficar mais bonitinho. Lembrando que esse material, podem ficar tranquilo, tá bom? Não se preocupem em ficar tirando print, não, que eu vou, né? Todo momento tô vindo aqui, ó, salvando e vou enviar para vocês, tá bom? Beleza? Eu vou estar enviando lá no grupo, na turma, esse material aqui que eu tô trabalhando. Beleza? Tranquilo? Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? De boa? A turma hoje está bonita, hein? Nós temos aqui 40, no caso tem eu e Samanta, são 38 alunos, né? Para quem eu não dei a boa tarde, seja bem-vindo à nossa aula, ok? Será uma honra ter aqui a participação, né? Quem quiser participar, liberando o áudio, dando alguma dica, né? Galera, eu sou supermente aberto em relação à aprendizagem, ok? Se você tiver alguma dica para poder passar para mim, cara, eu vou ficar muito feliz, tá bom? O que eu já aprendi com o aluno é algo incrível, né? Então, tudo isso que eu vou aprender, eu tento passar também para vocês, né? O conhecimento, ele só serve se você puder passar, né? Então, até aqui, galera. Tranquilidade? Vamos mais uma questão, tá bom? Vamos mais uma. Deixa eu compartilhar de novo aqui minha tela. Deixa eu só verificar se está compartilhando. Deixa eu ver. Beleza, agora está compartilhando. Então, ali, galera, na questão anterior, nós trabalhamos a ideia de radiciação. Aplicamos um pouquinho da ideia de radiciação, tá bom? Ok? Onde eu quis relembrar essa propriedade que ajuda muito, principalmente nessa fórmula. Geralmente o cara que faz questão, né? Geralmente o cara que elabora questões de tronco de pirâmide, e aí você tem que usar essa fórmula aqui, ele geralmente ele manipula os valores de tal forma que você vai ter que usar essa propriedade aqui para poder te ajudar, ok? Você vai usar essa propriedade aqui e vai ajudar. Então, geralmente, eles costumam dar essa ajudinha aqui na hora de resolver as questões, tá bom? Então, essa propriedade ela é muito importante nessa fórmula aqui. Não só nessa, como também em outras fórmulas que eu já vi, ok? Então, vamos a essa terceira questão. Poxa, vamos lá, quero que vocês adivinhem. Coloquem aí nos comentários que assunto é esse. Ó, nós temos um gráfico, esse gráfico tem uma reta, e aí eu pergunto para vocês, que assunto é esse? Meu povo, bora acordar. Acorda, pessoal, acorda para cuspir. Função, né, não? Função, gostei. Função. Agora, qual função? Porque função são muitas, grau. Né? A qual? Primeiro grau. Do primeiro grau. Do primeiro grau. Qual o apelido da função do primeiro grau? Ela também é conhecida como função... Função afim, né? Afim. Show de bola. Galera, função do primeiro grau, função afim é a mesma coisa. É que nem cocô e merda. Só são palavras diferentes que representam a mesma coisa.
tá bom? Então, é o mesmo assunto, função afim, função do primeiro grau, mesmo assunto, não tem diferença, tá bom? Aí vai depender da abordagem matemática, né? A abordagem mais antiga é função polinomial do primeiro grau, né? A matemática mais atual, a mais contemporânea, ela só chama de função afim, ok? Os matemáticos, né, mais contemporâneos, né? Os livros antigos, o nome era função polinomial do primeiro grau. Eu acho que os caras viram que o nome era tão estranho, né? Aí deram uma reduzida para função do primeiro grau, e hoje em dia é só função afim. Eu acho que daqui a um dia vai ser só função A, né? Daqui a uns dias vai ser só função A. É pior do que aquele negócio lá de você, né? Era voz me C, depois virou você, hoje é só VC. Daqui a um dia é só V, né? Beleza? Vão reduzindo o máximo as palavras, né? Então, aqui, galera, ó. Então, nós bateu, olhou para o gráfico, viu uma reta, função afim. Beleza? Aparentemente, isso daqui parece uma função linear. Professor, qual a diferença entre função afim e linear? A função, vamos dizer assim, linear, ela geralmente ela é assim, ó, a função linear. Você não tem um coeficiente b. Já a função afim, ela é completona. Beleza? A função afim ela é completa. Você tem coeficiente angular e coeficiente linear. Na função linear, o coeficiente linear, ele é nulo. Na função linear, até travou aqui, na função linear, o coeficiente linear, que é o termo independente, esse cara aqui, ele é nulo. Então, sempre a gente toca na origem. Aí, galera, essa questão aqui, ela, ela pode ser função linear, como também não pode ser. Peraí, professor. Você está bagunçando minha cabeça aí, cara. Eu digo isso para vocês porque esse gráfico, beleza, ele está passando pela origem. Só que ele está passando pela origem não quando x é zero. Né? Ele está tocando no zero, no y igual a zero. Mas ele não está tocando no x igual a zero. Para eu dizer que é uma função linear, quando x for zero, y também tem que ser zero. Ele tem que tocar na origem. É aquele ponto cuja coordenada é 0 e 0, a origem. Então, se a reta tocar na origem, nós dizemos que a função ela é linear. Aparentemente está tocando na origem. Só que percebam que quando x é 13, y é 0. Então, ela dá uma ilusão. Por que eu estou tocando nessa informação aqui? Essa informação, ela pode ser cobrada na sua prova da SPAES. Essa informação aqui, galera, abordando o conteúdo, tentando, porque, galera, até o próprio Enem também poderia cobrar. Poxa, esse gráfico, ele gera uma confusão, não é isso? Sei lá, fulano apresentou um gráfico, mas esse gráfico gerou uma confusão. Que confusão foi essa? Né? A confusão aqui é que a gente bate o olho e a gente pensa que é uma função linear. Porque parece que está tocando na origem, mas não está tocando na origem. Para tocar na origem, quando x é zero, y tem que ser zero. E percebam que quando x é 13, y é zero. Não é a mesma coisa. Tá bom? Então, está tendo meio que um erro no eixo x. O nosso eixo x, em vez de estar ordenado, né, zero, né? Então, vamos supor que, vamos colocar um eixo x bonito. Então, ó, você tem aqui um eixo x bonito, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Você não tem um eixo x tão bonitinho. Ele já começa logo do 13. Então, tanto a SPAES como também o Enem pode cobrar isso, galera. Né? O gráfico apresenta um erro. Que erro é esse? Que confusão é essa que esse gráfico ele apresenta? O Enem já cobrou muito isso dentro do assunto de estatística. Né? Aqueles gráficos de votação, né? Eleição, tal, foi feita uma pesquisa, boca de urna. O Enem já cobrou isso, galera, em provas anteriores. Ok? Tranquilo? Então, é algo que o Enem cobra demais, é gráfico. Então, ele pode cobrar sim, né? Apresentar erros, né? E aí você vai ter que, nas alternativas, corrigir esse erro. Tá bom? Beleza? E aí, galera, vamos lá para essa terceira questão. Para controlar a quantidade de pessoas presentes em um show,
Uma contagem foi efetuada a cada hora. Bom, tudo bem, tranquilo até aqui, né? Então, para contar, ó, nós temos aqui quantidade de pessoas está no eixo Y, beleza? Então, para contar a quantidade de pessoas, né, foi feita uma contagem a cada hora, que está aqui no eixo X. Nosso eixo X, nós temos aqui as horas, ok? O momento de abertura dos portões, né, foi às 13 horas. Então, às 13 horas não tinha ninguém. Lembrando que esse gráfico ele está em milhares de pessoas. Então, aqui não são 10 pessoas. Aqui são 10.000 pessoas. Aqui não é 20. Aqui são 20.000 pessoas. Então, os valores que estão no eixo Y, no eixo vertical, estão em milhares. É algo muito importante. Já foi cobrado como pegadinha em provas anteriores. O aluno que não presta atenção, né, na unidade que está sendo empregado no eixo ou na grandeza, ele pode acabar cometendo erro. Aqui nem tanto, porque as alternativas meio que já ajudam, tá bom? Né? Beleza? Não tem nenhuma alternativa. Por exemplo, 30, aí na outra alternativa tem 30.000. Beleza? Poderia gerar uma confusão, né? É letra A ou letra B? Poderia gerar uma confusão. O aluno que fizer na pressa, ele poderia gerar um erro. Tá bom? Então, vamos lá fazer essa questão aqui. Deixa eu só apagar aqui. Então, continuando aqui nossa leitura. Essa contagem apresentou um comportamento curioso. Das 13 horas até o início do show, às 19 horas, beleza? A quantidade de pessoas cresceu linearmente. Ele está falando que a função, ela é uma função afim. Ela tem um desenvolvimento linear. É uma característica da função afim. Ok? Ou seja, a cada hora, a quantidade de pessoas era a mesma. E é isso que a gente vai tentar desvendar aqui nessa questão. A quantidade de pessoas era a mesma a cada hora. É um comportamento linear. É como se fosse velocidade média. Velocidade média é um comportamento linear. Né? O que significa 50 km por hora? É que o cara percorre 50 km a cada hora. Então, após 2 horas, ele vai percorrer 100. A 3 horas, ele vai percorrer 150. Ele está se desenvolvendo de forma linear. O seu deslocamento está sendo linear. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos aqui, ó. O gráfico a seguir representa parte da relação entre os horários de contagem e a quantidade de pessoas em milhares. Seguindo o crescimento linear do gráfico, pode-se afirmar que a quantidade de pessoas presentes no show às 19 horas foi... Percebam que o gráfico, ele parou no 17. É como se ele quisesse que você fizesse, ó, ele quer que você faça até o 19, ele quer que você continue o gráfico. Ele quer saber isso daqui, né? Ele quer saber isso aqui. Às 19 horas, nós vamos ter quantas pessoas? É isso que ele quer saber. Então, já que isso daqui é linear, então nós temos uma função afim. Beleza? Professor, eu tenho que montar essa função? Bom, primeiro, para montar uma função, a gente precisa de 2 pontos, tá bom? Sempre que uma questão de função, você tem uma questão de função afim, e ele quer que você dê continuidade, ou ele te dá a função, a lei de formação, ou ele te dá 2 pontos. Professor, se ele me der só um ponto, a não ser que ele te dê um ângulo, ele tem que te dar mais alguma outra informação. Então, quais são os 2 pontos aqui dessa questão? Nós temos esse ponto aqui. Que ponto é esse? Quando x é 13, y é 0. E nós temos esse outro ponto aqui, ó. Só existem esses 2 pontos que são garantidos. Os outros a gente não tem garantia, tá bom? Então, nós só temos esses 2 pontos aqui que são garantidos. Então, os extremos, no caso, quando x é 17, y é 30. Beleza? A maioria dos livros, galera, quando eles querem montar função afim, eles fazem o seguinte: ele quer que o aluno use os 2 pontos para poder montar a função. Eu vou só iniciar para mostrar para vocês como é que os livros costumam explicar para os alunos. Eu vou mostrar como é que eu ensino, tá bom? A maioria dos livros eles fazem assim, ó. Então, ó, nós temos a nossa função, a nossa lei de formação,
E aí dela, nós vamos tentar montar nossa função, ok? Então, quando o x é 13, y é zero. Você vem aqui e substitui na função. Quando o x é 13, y é zero. Então, vai ficar zero igual a A vezes 13 mais B. Ou seja, aqui vai ficar 13A mais B igual a zero. Quando o x é 13, beleza? Nosso y é zero. Então, eu troquei o x por 13 e o y por zero. Então, eu coloquei 13 aqui e zero aqui. Beleza? E aí, nós vamos ter o seguinte, ó. O outro ponto, quando x é 17, y é 30. Então, nós vamos ter 30 igual a vezes 17 mais b. Então, nós vamos ficar com 17A mais B igual a 30. Então, galera, aí você faz método, isso aqui é um sistema. Você faz método da adição ou método da substituição, você consegue achar o A e o B. Então, esse é um caminho que a maioria dos livros ensinam. Só que não é o método que o professor Dermevon ensina, porque eu acho isso aqui um método um pouquinho trabalhoso. Meu objetivo não é apresentar métodos trabalhosos aqui para vocês. Vocês estão no terceiro ano. Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês métodos práticos, rápidos, né? Lúdicos, né? Vamos dizer assim. Então, olha só. Sempre eu começo a calcular o A. O que é o A? O A nada mais é do que o coeficiente angular. Ele me dá a variação daquela reta. Beleza? Se a minha função fosse a função da velocidade, ele daria a velocidade para mim. Se eu tivesse a distância em função do tempo, ele me daria o gráfico, esse gráfico me daria a velocidade. Beleza? Então nós temos aqui, ó, que nós podemos calcular o A, que é o coeficiente angular, como sendo a variação de y sobre a variação de x. Ou seja, eu vou pegar um valor de y menos o outro, e um valor de x menos o outro. Eu tenho dois pontos. Eu vou usar o y de um ponto, menos o y do outro ponto, dividido pelo x de um ponto, menos o x do outro ponto. Agora, assim, você tem que escolher quem é o primeiro ponto e quem é o segundo ponto. Esse daqui, para mim, é o segundo ponto. E esse daqui é o primeiro. Cuidado, tá bom? Se você começa pelo segundo, você, né, no Y, você tem que começar pelo segundo no X, porque você pode, galera, fazer assim também, ó. Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. Você pode fazer assim também na fórmula. Eu só não quero que você bagunce as informações. Se você começou pelo segundo ponto, no Y, você tem que começar pelo segundo ponto também no X. Beleza? Você está calculando variação. Então, ó, você vai pegar 30, né, menos zero, sobre 17 menos 13. Então, nós temos 30 sobre 4. 30 sobre 4, 7,5. O que significa esse valor? O que significa? Aqui já é a resposta. Aqui já ajuda, aliás, na resposta. Beleza? Aqui já é 90% do caminho. O que significa esse cálculo aqui? Significa que a cada hora, nós temos 7,5 milhares de pessoas. Isso aqui é a nossa variação, pessoal. É o nosso coeficiente angular, a nossa variação linear aqui. Então, nós temos 7,5 milhares de pessoas por hora. Aí, é só você fazer o cálculo manual. Ou seja, às 18 horas, nós teremos 30 mais 7,5. 37,5. E às 19 horas, que foi o que a questão pediu, nós teremos 37,5 mais 7,5, 45 mil. Tá bom? Porque esse gráfico ele está em milhares. Então, nós teremos 45 mil. Ok? Então, gabarito, letra B. Olha como essa questão é tranquila. Oi, alguma dúvida? Se... Não, é só para fazer um acréscimo aqui. Pode Olha, falar. se esse tipo de questão caísse no Enem e a gente não tivesse mais tanto tempo, tipo, fosse uma das últimas questões e a gente fosse fazendo as questões na ordem, daria para estudar essa questão de boa. Tranquilo, não daria? Essa Daria, questão, ela entra como lógica. Agora, o problema, qual é o seu nome?
Cauã. Cauã, o problema do Enem, agora você falou a coisa certa. O que eu tenho raiva do Enem é que as questões elas estão embaralhadas, você não sabe o que é. E se você passou 2 horas lá em ciência, 2, 3 horas em ciência da natureza, você já está cansado quando chega em matemática, não é verdade? E aí, se Verdade. essa questão tiver no final, uma porrada de aluno vai errar ela, porque já está cansado, eu até entendo. Mas é como você falou, dá para fazer sim, na lógica, desde que você entenda o que é uma função afim. Aliás, essa questão nem precisava ler a pergunta toda, era só a questão toda, era só você ler a pergunta e olhar para o gráfico, na é verdade? É uma estratégia também. Por isso que eu comecei a questão perguntando para vocês, que assunto é esse, galera? Né? Que assunto é esse que eu estou abordando aqui na questão? Então, foi para isso que eu comecei com essa dinâmica, perguntando qual era o assunto. Porque tem questão que, quando você olha o gráfico, você já sabe qual é o assunto, já detona logo ele. Tá bom? Uma estratégia que eu utilizo, galera, no Enem, não sei se alguém já utilizou ela, é o seguinte, ó. Como são 45 questões de ciência da natureza e 45 questões de matemática, graças a Deus, porque pior era antigamente, que era 45 de matemática, 45 de linguagem, mais a redação, cara, eu era totalmente contra aquela metodologia, né? Graças a Deus ouviram minhas preces, ok? Eu reclamava muito quando dava aula em cursinho, que aí, cara, eu era totalmente contra. Misturar português com matemática e redação no mesmo dia era crueldade, velho. Não é? E aí fizeram essa separação. Qual é a estratégia? Eu, se eu fosse fazer a prova do Enem, cara, para não me cansar, eu iria fazer 10 de cada. Eu iria fazer 10 de ciências, natureza, e aí eu ia intercalando ali, pegar umas 10 de matemática. Ficava tentando intercalar para poder. Agora, é claro, vai depender do curso e da universidade que você quer. Essa é a minha estratégia. Né? Se você está se inscrevendo, você quer se inscrever numa universidade onde ela usa peso, então, por exemplo, você quer fazer um curso na área, sei lá, de medicina, com certeza ciência da natureza tem um peso maior do que matemática. Então, é melhor você passar mais tempo em ciência da natureza do que em matemática. Tá bom? Agora, se a universidade não tiver peso, o que importa é a quantidade de questões que você acertou, e aí você faz a média aritmética ali, na hora de gerar a nota, beleza. Né? Agora, se a sua universidade que você quer, o curso que você quer, tem questão de peso, né? Peso é algo que serve para quantificar, né? Depois nós vamos trabalhar isso melhor em estatística. Então, se a universidade que você quer tem peso, então é melhor você ser mais fiel àquilo que você quer seguir, a área que você quer seguir. Quer fazer engenharia, algum outro curso na área de exatas, aí, meu brother, é matemática mesmo. Matemática, o peso é máximo. Redação é peso máximo em qualquer curso, tá bom? Qualquer curso, redação é peso máximo. Beleza? Cara, excelente dica, tá bom, sua? Excelente dica, cara. Chegou no final, né? Já faz logo essa dica aí do colega. Então, vamos lá. Porque eu falo demais, entendeu? Se vocês não me frearem, cara, eu falo demais. Ainda mais quando se trata de Enem, ok? Sou um cara mesmo que sou fãzaço da prova do Enem. Tem muitas coisas que eu tenho raiva do Enem. Dá vontade de ir lá dar uma voadora nos caras que montam questão. Mas a gente tem que ser sincero, a prova é bem feita. E ela mudou a matemática, né? Ela mudou o formato da matemática. Ela fez aquela matemática tradicional que eu já era contra, né? Embora. É uma pena que tem conteúdos que ela exclui, né? Meu contra o Enem é isso. Então, vamos ver essa questão aqui. Uma empresa de revestimentos cobra R$ 18 por metro linear para a instalação de rodapés e R$ 40 por metro quadrado para instalação de porcelanato. Beleza? Então, olha só, vamos tentar entender essa questão aqui. O aluno ele tem que saber ali na cabeça dele imaginar o que é um rodapé, né? Isso, e o revestimento ali cerâmico, no caso aqui ele usou o porcelanato. Então, vamos tentar fazer aqui um desenho para você entender melhor essa situação. Cara, não consigo ainda fazer reta por aqui. Porque no caderno eu acho bem tranquilo. Agora, na mesinha aqui ainda não estou muito habituado. Então, aqui nós temos o canto de uma parede. Você tem essa região aqui, olha. Essa região fica aqui, ó, no cantinho, ó. Pega esse pedacinho aqui, é o rodapé. Beleza? O próprio nome já diz, né? Fica no pé ali da parede, rodapé. E aí você coloca o porcelanato, que é o seu revestimento cerâmico aqui. Beleza?
Então, o porcelanato, ele fica nessa região aqui, fica no chão. O rodapé, aqui nós temos o porcelanato. Peraí. Cadê a borrachinha? Tá aqui. Porcelanato. Beleza, porcelanato. O rodapé, ele é comprado no metro linear, ele é vendido por metro. Já o porcelanato, ele é vendido por, né, ele é cobrado por metro quadrado, que é a área. Então, o cálculo do rodapé, ele é feito através da ideia de perímetro. Perímetro, né? Deixa eu só tentar deixar minha letra um pouquinho mais bonitinha. Então, o cálculo desse cara aqui, ele é feito através do perímetro. E o cálculo desse outro aqui, ele é feito através da área. Tá bom? Esse aqui, ele cobra R$ 18 por metro. Então, são R$ 18 por metro. E aqui é cobrado R$ 40 por metro quadrado. Tá bom? Cada metro quadrado custa R$ 40. Tá, professor. Essa questão é de geometria. O senhor tá doido? Pegou uma questão de geometria e colocou em álgebra. Calma. Isso aqui é uma questão de equação de segundo grau. Professor, não estou vendo a equação de segundo grau. Aí agora eu vou dizer para vocês uma aplicação das equações do segundo grau. A equação de segundo grau, ela é muito utilizada em problemas de área. Tá bom? Problemas de área, nós temos uma aplicação muito grande da equação de segundo grau. Então, para que surgiram as equações de segundo grau? Exatamente para resolver os problemas de área, pessoal, de terreno. Fulano tinha um terreno, e aí tinha outro, aí tinha muita briga antigamente, o pessoal ficava brigando por terreno, e aí, galera, a matemática entrou ali para poder ajudar, né? Então, uma das formas, né, um dos motivos de existir equações do segundo grau é exatamente no cálculo de área, beleza? Em situações que envolvem cálculo de área, ok? E aí nós temos aqui, ó, certo galpão com piso retangular possui apenas uma porta com 8 metros de largura. Então, você tem um galpão e ele tem uma porta com 8 metros de largura. O que significa essa informação? Significa que você não vai colocar rodapé na porta, nem um pedreiro é doido de colocar rodapé na porta, pelo amor de Deus. Quando ele coloca a porta na questão, e você vai calcular o perímetro ali da sua região, do seu galpão, essa porta, na verdade, isso aqui é um portão, né? 8 metros de largura, isso aqui é um portão. Então, galera, isso daqui significa dizer para vocês que nós temos que tirar do nosso perímetro. Ó, imagina o galpão aqui, vamos olhar como se fosse uma planta baixa do galpão. Vamos tentar olhar de cima do galpão. Então, nós temos um galpão que possui X de largura, né? E Y de comprimento. E aí, nós temos aqui na frente desse galpão, nós temos um portão. Né? Ele falou que é porta, mas isso aqui por 8 metros deve ser portão. Então, nós temos uma porta com 8 metros. Isso daqui, quando eu for calcular o rodapé, eu tenho que tirar esses 8 metros, tá bom? Isso não vai influenciar na área, mas influencia no rodapé, que é o perímetro. A empresa de revestimentos foi contratada para instalar nesse galpão rodapé e piso de porcelanato, custando, respectivamente, a 1.836, então o rodapé, ele custou 1.836, porque aqui está respectivamente. E o porcelanato, o piso porcelanato, custou R$ 28.000, tá bom? O valor absoluto da diferença entre as medidas das duas dimensões do piso desse galpão ou seja, ele quer saber quanto é x menos y, ou y menos x, tanto faz, tá bom? Né? Aqui eu só fiz um exemplo aleatório, eu não sei quem é o maior. Ele quer saber o valor absoluto da diferença, ou seja, ele quer o módulo. Ele quer o módulo de x menos y, tá bom? A diferença absoluta, que eu não sei quem é o maior, né? Se é x ou se é y, tá bom? Aqui eu só estou, né, mensurando, né, imaginando aqui com vocês quem é o maior e o menor. Então, como é que vai ficar esse probleminha?
nós temos duas informações. Uma do rodapé e a outra do porcelanato. Então, nós temos aqui o seguinte, galera, ó. Vamos primeiramente falar do nosso rodapé. Vamos tentar equacionar o nosso rodapé. Então, o rodapé, ele é calculado pelo perímetro. Ou seja, nós temos dois valores de x. Galera, x à direita, x à esquerda, tá bom? Nós temos dois valores de y, y em cima, y embaixo. Ok? E nós temos que tirar o portão, porque você não vai colocar rodapé no portão. Tudo isso custou, né? Aqui nós temos o valor total e aqui nós temos o valor por metro. Ó, aqui nós temos o dinheiro, cadê? Nós temos o dinheiro pelo metro. E aqui nós temos o dinheiro. Então, como é que eu faço para calcular esse valor aqui? É só dividir. Então, se eu pegar 1.836 e dividir para 18, eu vou descobrir a quantidade de metros que foi, né? A quantidade de metros que foi colocada o rodapé. Porque eu tenho um valor total. E eu tenho um valor unitário. Cada metro de rodapé custa R$18. Então, se eu pegar 1.836 e dividir para 18, a gente consegue descobrir quem é esse valor. Tá bom? Então, vamos tentar fazer aqui rapidão. Ó, então, como é que vai ficar a equação do porcelanato? Do rodapé. Vai ficar 2x mais 2y menos 8 igual a 1.836. Olha como é que eu vou fazer a conta de cabeça. 1.836 é 1.800 mais 36, não é verdade? Se eu pegar 1.800 e dividir por 18, eu vou achar 100. E se eu dividir 36 por 18, eu vou achar 2. 100 mais 2, 102. É assim que eu consigo fazer conta de cabeça. Eu quebro o número. Quando você lê 1.836, você está lendo 1.800 mais 36. 1.800 dividido para 18 dá 100, e 36 dividido para 18 dá 2. Então, 102 é a nossa resposta. Vamos só finalizar essa equação aqui, tá bom? Como é que ficaria essa equação? 2x mais 2y. Galera, eu vou passar esse 8 por outro lado somando, tá bom? Então, vai ficar 8 de um lado, 8 do outro. Eu vou passar ele somando, que aí vai ficar 102 mais 8, 110. E aí, só para deixar bonitinha essa equação, eu vou dividir ela por 2. Porque todo mundo é par, então dá para simplificar. Dividindo por 2, vai ficar x mais y igual a 55. Agora, vamos fazer o cálculo do porcelanato. Tá travando aqui. Porcelanato, desisto. O porcelanato, desisto, é x vezes y igual a 28.000 dividido para... Cadê o valor do porcelanato? R$40 o metro quadrado, dividido para 40. Então, nós vamos ter x vezes y. Legal, que dá para cortar um zero, né? Dá para cortar um zero com o outro. 28 dividido para 4 dá 7. E aí, 2 zeros. 700. Ó, olha o que foi que nós achamos. Professor, você é doido. Você está me dizendo que isso daqui é uma equação do segundo grau. X mais y, x vezes y igual a 700. Você está me dizendo que isso aqui é uma equação do segundo grau. Sim. Eu estou te dizendo que isto aqui é uma equação do segundo grau. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá bom? Esse cara é uma equação do segundo grau. Porque quem assistiu minha aula da semana passada viu que eu ensinei o método da soma e do produto. Nós podemos transformar somas e produtos em equações do segundo grau. Ou seja, x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto. Galera, se você não quiser resolver isso aqui é um sistema. Se você não quer resolver esse sistema, transforme ele em equação. Beleza? Transforme ele em equação. Aí ele vai ficar isso aqui, ó.
x ao quadrado menos 55x mais 700. Aí você vai estar resolvendo essa equação do segundo grau. Melhor ainda, você não quer resolver a equação do segundo grau. Você não quer de jeito nenhum resolver a equação do segundo grau. Eu só estou com preguiça de resolver a equação do segundo grau. Aí na aula passada eu ensinei para vocês como resolver essa equação de cabeça. Você pode fazer na lógica. Que números somados dá 700 e somados dá 55? Né? Multiplicados, perdoe-me, dá 700 e somados dá 55. Eu gosto de começar pela multiplicação. Uma multiplicação que dá 700, nós temos várias. Nós temos 70 vezes 10, nós temos 35 vezes 20. Aí você testa para soma. 70 mais 10 dá 80. Tá fora. Essa aqui tá fora. Então não é essa. E se eu pegar 35 mais 20, dá 55. Opa! Significa que x' é 35 e x duas linhas é igual a 20. Já calculei a equação do segundo grau, galera. Já calculei. Então, eu sei que os valores que somados dá 35, 55 e multiplicados dá 700 é 35 e 20. E aí a questão pediu a diferença. E aí você vem e faz a diferença aqui, tá bom? Você vai fazer toda a diferença na sua questão. Quando você pegar 35 menos 20, dá 15, gabarito, letra C. Olha que rápido, galera, esse método. Agora, é claro, você é um cara, você é um matemático puritano, né? Você gosta, é tradicional. Eu não gosto desses métodos, professor, não gosto, meu brother. Então, vai pro Bhaskara. Vai lá, aplica um delta, né? Delta, b ao quadrado menos 4ac. De boa. Aí você vai fazer 55 ao quadrado menos 4ac. Depois que você calcular, joga na fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, tá bom? Quem assistiu minha aula sabe que eu estraguei a infância de vocês, né? A fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara. Enganaram vocês. Tá bom? Então, é mais uma mentira que contaram para vocês. Então, galera, você pode resolver equações de segundo grau desse jeito, ok? Isso ajuda demais, o método da soma e do produto. Então, isso aqui era uma equação. Professor, se eu fosse resolver esse sistema, vem cá, se eu fosse resolver esse sistema, como é que eu iria resolver? Você iria escolher uma letra e colocar ela em evidência, tá bom? Você iria colocar uma letra em evidência, ou x ou y. E aí você iria na outra equação e iria substituir. Então eu troquei o x por 55 menos y. E aí você fazia aqui a distributiva, e aí ficaria 55y menos y ao quadrado, jogo 700 igual a zero. Isso aqui geraria uma equação de segundo grau. Você iria de qualquer jeito fazer por delta, tá bom? Tá bom? Se quiser, você poderia fazer por aqui tranquilo, pelo delta ou sem o delta. Então, esse método da soma e do produto, lembrando que esse método, ele é bom, mas ele tem um defeito. Qual o defeito dele? Ele só serve se o A for igual a 1, tá bom? E ele se viu demais para essa questão, porque ele já me deu a soma e o produto, né? Ele disse que a soma é 55 e o produto é 700. Isso aqui ajuda muito na resolução de equações de segundo grau, tá bom? Essa ferramenta aqui. Beleza? Galera, tranquilo até aqui? Tá de boa? De boa na lagoa. De boa na lagoa. Obrigado, Expedito. Caiu água até no rosto aqui. Que maravilha. Então, vamos lá. Tranquilo como esquilo. Boa. Vou colocar essa também nas minhas frases, hein? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E aí, faltam só duas questões de geometria para a gente finalizar. Agora é rapidão. A gente encerra a nossa gravação, tá bom? Lembrando que depois vou passar o link da gravação para vocês. Eu acho que, como foi Samantha que iniciou o vídeo, a live, eu acho que vai ficar na nuvem dela, tá bom? Depois eu vou dar uma olhada se vai ficar para mim o vídeo. Se ficar. Eu só acho Diga, que vai na Samantha. sua. Acho que vai Na para minha, a sua. né? A da semana Sim, o que passada. gravou. Ah, entendi. Então é quem grava, né? Mesmo você É iniciando. quem grava. Tá bom, Uhum. então. Beleza. Então, assim que finalizar aqui a gravação, eu vou gerar o link
e aí eu mando para Qualquer cada... coisa, o senhor pode compartilhar com eles toda a pasta Tá de show. gravação. Tá bom, então. É bom, gostei, boa ideia. Eu coloco tudo por ordem, né, de data, e aí eles vão lá e só clicam. Gostei. Vou fazer isso, tá bom? Obrigado, Samuel. Muito bem. Né? Olha aqui, galera. Questão número 5, geometria. Geometria, galera. Vamos pegar essa questão aqui para tentar adivinhar qual é o assunto. Qual é a ferramenta que nós vamos usar aqui. Tá bom? Deixa eu pegar aqui minha caneta azul. Uma ginasta deseja instalar duas barras de aço na estrutura do sótão de uma casa para praticar acrobacia. Os caras são muito criativos, velho. O esquema a seguir representa a localização das barras DE e EF. Então, esses caras aqui, eles são barras, tá bom? São barras. Que aí chamou de X e Y, né? DE e EF, tranquilo. Paralela e perpendicular ao piso BC. Espera aí. Ele está falando que uma é paralela e a outra é perpendicular. Ou seja, essa daqui é D, tem a mesma inclinação de BC, e essa outra aqui forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Forma ângulo de 90 graus. É isso que ele está me falando. Que mede 4 metros. Então, ele está falando que BC mede 4 metros. Então, daqui para cá... Deixa eu apagar aqui. É uma pena que apaga tudo. Então, daqui para cá, nós temos 4 metros. É isso que ele está me falando. E a sua altura máxima, a altura máxima da estrutura do sótão, mede 4 metros. Então, a altura máxima, essa altura aqui é 4 metros. Então, a base e a altura é a mesma. Beleza? Então, base e altura são iguais. Beleza? A ginasta, cadê o que mais? As barras D e F, tá, beleza? Quantos metros de barra de aço, no mínimo, a ginasta deverá comprar para realizar a instalação? Ele fala no mínimo, porque é claro que ela teria que perfurar, né? Essa barra ela teria que entrar em alguma parede, então ela está pedindo a altura, o comprimento mínimo. É claro que o correto é você comprar um pouquinho mais, porque vai ter que chumbar isso na parede, né? Então, o objetivo aqui é isso. Beleza. Então, ele quer saber quanto é x mais x. A pergunta é, quanto é x mais x? Professor, 2x. Pronto, gabarito. Ok? Vamos ter que descobrir quem é x, né? E depois calcular isso aqui, tá bom? É isso que a questão está pedindo. Ok? Agora, qual é o assunto que a gente vai abordar aqui? Percebam que ED, percebam que nós temos que os segmentos ED, ele é paralelo ao segmento BC. Então, ED e BC, eles são paralelos. Beleza? Vamos separar os triângulos. Eu tenho um triângulo pequeno e um triângulo grande. Beleza? Eu estou suspeitando que eles são semelhantes. Professor, toda questão que você consegue separar o triângulo, os triângulos, é semelhança de triângulo. Opa, calma. Nem todas. Você separando os triângulos te ajuda a calcular, mas não é toda questão que você tem separação de triângulos que é semelhança de triângulos. Eu tenho que ter uma semelhança, eu tenho que ter os casos de semelhança. Se eu conseguir te provar que esses três ângulos aqui são iguais a esses três ângulos aqui, beleza, tá ok. Só basta provar dois, né? Então, se eu conseguir provar que existe dois ângulos iguais entre eles, o terceiro já está garantido. Então, se eu conseguir provar isso, já é um caso de semelhança, tá bom? De triângulos. Então, você tem que ter embasamento. Bom, como eles são paralelos, de fato, esses dois ângulos vão ser iguais. Eu não sei se vocês já lembram desse assunto aqui, ó. Retas transversais cortadas por paralelas, né? Você tem uma transversal cortada por paralelas. Deixa eu só apagar aqui. Ali, no caso, era o teorema de Tales, mas eu estou querendo usar esse aqui, ó. Esse ângulo, ele é igual a esse.
é o conhecido ângulo correspondente. Esse ângulo é igual a esse, é o famoso ângulo correspondente. Se você colocar o triângulo, né, dá para ver facilmente quem é quem. Ó, eu estou falando desse ângulo e esse ângulo aqui, eles são congruentes, né? Porque já que eles são paralelos, então nós temos que, como eles são ângulos correspondentes, ou seja, eles estão do mesmo lado, um está externo e o outro está interno. Isso me garante que eles são congruentes. A mesma coisa é esse cara aqui com esse. Eles também são iguais. Então, agora sim, eu tenho garantia que os triângulos são semelhantes. Então, percebam que o ED é paralelo a BC, isso já me dá um forte indício de que eles são semelhantes. Logo, nós temos que o triângulo, né? Nós temos que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE. Então, os dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, eles são proporcionais. Então, o que que nós iremos fazer agora? Nós vamos separar os triângulos. Ó, triângulo ADE. Triângulo maior, que é o triângulo ABC. ABC. No triângulo ABC, nós temos 4 e 4. A altura é 4, isso aqui é a altura, tá bom? A altura é 4 e a base é 4. No triângulo, já que eles são semelhantes, eles são proporcionais. Então, a altura é x e aqui também é x. A altura é x e a base é x. Por quê? Se no triângulo, já que eles são semelhantes, se a base do maior é igual à altura do maior, isso também vai acontecer no triângulo menor, já que eles são proporcionais. Eles vão obedecer à mesma proporção. Então, isso me garante que eles são iguais, mas não é uma boa garantia. Isso é uma garantia cruel. Então, se eu for usar a proporção aqui, eu não vou chegar a nada. Tá bom? Eu não vou ter muito embasamento aqui. Então, se eu fizer uma proporção, ó, x está para x, assim como 4 está para 4, eu vou só chegar à conclusão de que 1 é igual a 1. Ou seja, isso aqui não vai me chegar a nada. Não é uma boa conclusão. Tá, professor, e agora? O assunto é semelhança de triângulo. Mas e aí, o que é que eu faço? Aí nós temos que procurar uma outra ferramenta, nós temos que procurar um outro caminho. Percebam que essa altura aqui, essa altura do triângulo menor, além dela ser x, ela também é 4 menos x. Ela, além de ser x, ela também é 4 menos x. Como assim, professor? Presta atenção aqui, ó. Ó, nós temos que esse pedaço mede x e que tudo isso mede 4. Ó, esse pedaço mede x e tudo isso aqui mede 4, então esse pedaço aqui, essa altura, vai ser 4 menos x. Então, além de chamar de x, eu posso também chamar isso aqui de 4 menos x. Agora eu posso equacionar. Agora eu consigo equacionar isso aqui. Beleza? Existem duas formas de equacionar esse problema. Ou você faz a semelhança de triângulos, ou você já faz isso aqui, ó, dizer que x é igual a 4 menos x. Se você quiser fazer a proporção, você pode fazer assim, ó. Você pode dizer que x está para 4 menos x, assim como 4 está para 4. Perceba que 4 está para 4 é a mesma coisa que c igual a 1. Aí você faz meio com os extremos, você vai ter que x é igual a 4 menos x. Vai chegar no mesmo caminho que eu acabei de falar para vocês. Então, você pode aplicar a proporção? Pode. Né? Mas se você quiser, você já pode igualar aqui, como eu já disse. Então, nós temos x mais x, que é igual a 4, e eu já venho aqui e marco o gabarito. Opa, peraí, professor, peraí. Você está doido? X mais x é 2x, igual a 4. 4 dividido para 2 dá 2. X é igual a 2. Aí, você teria que vir aqui e marcar a letra B. Calma. Lembra que eu falei no comecinho
que o objetivo da questão era achar x mais x? Eu já achei x mais x. Tá aqui. Aqui. Para que que eu vou... Eu pergunto para vocês. Para que que eu vou somar, passar dividindo, para depois ter que somar x mais x? Olha aqui a resposta. X mais x. Eu já cheguei no que eu queria. Para que que eu vou calcular o x para depois somar com o próprio x, se eu já tenho aqui x mais x? É aquela velha questão que alguém pede para você calcular a metade e te dá o dobro. Você tem a metade e te dá o dobro. Olha que loucura. Tá entendendo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, x mais x é igual a 4. Acabou a questão. Se você quiser, você pode somar. Calcula o seu x e seja feliz, tá bom? Se não quiser, já vai logo direto ao ponto, ok? E aí, para finalizar, galera, aqui nossa aula, vamos à última questão, tá bom? A última da aula para a gente encerrar esse vídeo. Deixa eu só verificar aqui. Ah, beleza. Olha que coisa boa. Triângulo, retângulo. Já dá uma vontade de fazer Pitágoras, mas vamos lá. Nas pontes de modelo estaiado, ponte estaiada, né? Lembra até uma que tem lá em Teresina. Os esforços são absorvidos pela parte superior do tabuleiro, por meio de vários cabos que se concentram em uma torre. A fixação dos cabos pode ser feita em forma de leque, ou seja, com um ponto fixo no pilar, aí forma como se fosse cabos de um lado, cabo do outro. Pode ser feito também em formato de harpa ou em forma mista, né? Formato de harpa é quando você tem ali curvado, né? Beleza? O seu cabo ele fica meio curvado ali na estrutura. No projeto de uma ponte estaiada, o engenheiro decidiu optar pela fixação em forma de leque, ok? Esse formato aqui, de um lado do outro, eles são iguais, formando um leque. A ponte contará com duas torres principais, de onde sairão 6 cabos de sustentação em cada uma delas. A imagem a seguir, deixa eu só anotar essa informação. Cadê? O engenheiro decidiu optar, beleza. A ponte contará com duas torres principais, são duas torres principais, de onde sairão 6 cabos de sustentação em cada uma delas. Então, significa que são 12 cabos. Ele acabou de me dizer que são duas torres. Cada uma tem 6 cabos, como você pode ver na figura. Então, no total, são 12 cabos. Então, aí o aluno que leu rápido, ele pode perder essa informação aqui. Tá bom? Então, são 12 cabos no total. A não ser que ele peça a quantidade de cabos só de uma torre, né? Mas lembrando que são duas torres. Os cabos representados pelos segmentos BC, DE e BE são feitos de um fio de aço ultra resistente e fixado no ponto B, de modo que o ângulo BAE é 90 graus. Considere 1,4 como aproximação para a raiz quadrada de 2, ou seja, se aparecer raiz quadrada de 2, troque por 1,4. E que as duas torres são idênticas. Para a construção da ponte, será necessário um comprimento de cabos em metros de aproximadamente igual a... Então, pelo que eu entendi aqui, ele quer saber o que vai ser gasto nas duas torres. Tanto nessa torre aqui, que nós estamos vendo, como na outra. São duas torres. Então, a gente vai ter que calcular 12 cabos. Lembrando que esse cabo vermelho é igual a esse outro, porque o formato de leque, ele dá essa homogeneidade na estrutura. O que tem de um lado, o que tem à direita, ele dá uma ideia de simetria. O que tem na direita, tem na esquerda. Beleza? Então, o cabo verde, ele é igual ao cabo verde ali. Pensa numa maravilha aqui de figura. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá agora aqui aos cálculos, tá bom? Bom, ele quer que a gente calcula cada um desses caras aqui, desses cabos. Eu vou chamar eles de letras. Eu vou chamar aqui de cabo X, cabo Y e cabo Z. Vamos chamar de ABC, que é melhor. Não gosto de usar essa letra, não. A, B, C. Pronto.
A, vamos separar aqui os triângulos. Com certeza é teorema de Pitágoras, mas só que você só pode usar teorema de Pitágoras se a questão te der dois lados. Se ele te der dois lados, você pode usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Nós temos um triângulo retângulo, que é 18, e aqui mede A. Beleza? Deixa eu ver como é que está o espaço aqui embaixo. Nós temos um triângulo retângulo, que está muito bonito. Nós temos um triângulo retângulo, que é 18 mais 6, 24. E aqui é B. E nós temos um outro triângulo retângulo, que ele é 18, 24, 32. Que ele é 32 e aqui é C. Por enquanto, eu não posso usar o teorema de Pitágoras. Mas só que essa questão, ela me deu uma dica. A dica dessa questão, a ajuda que ela me deu é esse ângulo aqui de 45 graus. Por incrível que pareça, essa é a dica. Porque se aqui mede 45 graus, me garante que aqui em cima também mede 45 graus. Então, eu estou diante de um triângulo isósceles. Isso me faz garantir que a altura dessa torre é de 24 metros. Ou seja, os catetos são iguais. Os catetos, isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Então, os catetos são iguais. Beleza? Prontinho. Agora eu posso usar o teorema de Pitágoras. Só que eu não vou usar o teorema de Pitágoras porque já demoramos muito tempo. Eu vou usar o famoso 3, 4, 5. Tá bom? Já estamos já com muito tempo aqui. Então, nós vamos usar o famoso, que eu já, na minha aula passada, eu ensinei para vocês, que o teorema de Pitágoras, você pode fazer o 3, 4, 5. Tá bom? O menor lado ele tem que ser proporcional a 3 e o maior lado ele tem que ser proporcional a 4, isso o cateto, né? E a hipotenusa ela tem que ser proporcional a 5. Quer ver? Ó, vocês concordam que 18 é 3 vezes 6 e que 24 é 4 vezes 6? Isso implica que o A vai ser 5 vezes 6, ou seja, 30. Olha que rápido, cara. Olha que teorema de Pitágoras rápido. A mede 30. Esse triângulo aqui é um triângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Esse cara daqui tem uma fórmula. A fórmula é o seguinte: você vai pegar o valor do lado, o valor do cateto. Então, toda vez que você pegar um triângulo retângulo isósceles, você vai pegar o valor do cateto e multiplicar pela raiz quadrada de 2. Então, esse B, ele vai ser 24 vezes a raiz quadrada de 2. E, de acordo com a questão, a raiz quadrada de 2 vale 1,4. Quanto é 24 vezes 1,4? É a mesma coisa que 48, 9,6... 33,2? Coloca aí nos comentários, galera, me ajuda. Quanto é 24 vezes 1,4? Me ajudem aí. Eu acho que está 33,2 aqui, chutando de cabeça. Quanto é que dá? 24 vezes 1,4. Vamos lá. Ó. 4 vezes 4, 16, vai a 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 6. Quanto? 33,6. 33,6, é isso mesmo. Tinha que calcular 33,2, não sei de onde. É que eu tinha aumentado, o que significa, na minha cabeça faz assim, ó. O que significa 1,4? Significa que você tem que aumentar 40%, né? Meio que trabalhei com porcentagem aqui na loucura. Beleza? Então dá 33,6. Brigadão, cara. Valeu mesmo. Ó, Boa, mas agora, o outro triângulo, ele é um 3, 4, 5. Esse triângulo aqui, ele é 3 vezes 8, beleza? E aqui é 4 vezes 8. Então, o C vai ser 5 vezes 8, que é
40. Então, vamos calcular os cabos A, B e C. Então, quanto é A mais B mais C? Vai ser 30 mais 33,6 mais 40. Dá quanto? 70, 103,6. Calma. Pelo amor de Deus, não vai marcar a letra A, não. Calma, respira, põe a mão no coração, tá bom? Põe a mão no coração, ok? Vem para cá. Para a construção da ponte, será necessário um... Lembre que são duas torres. Lembre, são duas torres. Cada torre tem 6 cabos. Tá bom? Cada torre tem 6 cabos. Então, no total, nós vamos ter 12 cabos. Então, no total, nós temos 12 cabos. Nós só calculamos 3. 3. Se eu multiplicar por 2, eu acho uma torre. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 4. Beleza? Então, na verdade, aqui a resposta vai ser 103,6 vezes 4. Que aí você tem 4 vezes 6, 24, vai a 2. Né? 4 vezes 3, 12. Com 2, 14, vai a 1. Aí dá 0, baixo 1. 4 vezes 1, 4. Aí uma casa decimal, gabarito, letra E. Beleza? Gabarito, letra E. Então, muito cuidado, galera. Leitura, leitura. Tá bom? Fazer leitura aqui bem correta das questões, né? É algo que é muito cobrado no Enem. Então, olha que questão maldosa. Que questão, por que eu falo que ela é uma questão maldosa? Porque nós temos a resposta para 3 cabos e nós temos a resposta para 6 cabos, que gera uma torre. Né? Isso aqui seria a resposta para uma torre. E aí nós temos a resposta para as 2 torres, que é a letra E. É uma questão maldosa. O cara já pensa nas possíveis situações de erro do aluno. Tá bom? Isso acontece muito em questões. Galera, Samantha já postou aí para vocês a frequência, eu vou encerrando aqui a gravação. Samantha,